Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do plano do Tarcísio. Olha que coisa, o Tarcísio agora fez um plano que eu gosto. Porque eu falo para vocês, o Tarcísio estava mantendo uma imagem à la Bukele, né, de polícia, reprimir, coisa e tal, e atacar bandido e coisa e tal, que é uma coisa que eu sei que tem um apelo enorme para o público brasileiro, o pessoal gostou pra caramba, o pessoal da direita, os conservadores adoraram. Eu acho bacana, mas assim, a sinceridade, eu não vejo essa coisa de repressão policial, não é uma coisa que me agrada propriamente dita, e eu já falei para vocês, eu tenho algum medo desse modelo Bukele, porque esse modelo acaba levando à injustiça no longo prazo. Enquanto o Bukele está prendendo só o pessoal das gangues, né, que fazia lá MS-13, Bairro 18 e coisa e tal, que o pessoal que fazia crime, não, beleza, bandido tem que prender mesmo, tem que botar lá na cadeia mesmo. O problema é que esse modelo do Bukele é muito fácil para ele dizer que um opositor está fazendo alguma coisa errada, então bota aí 30 anos de cadeia nele também. E aí, como é que você faz? Porque é um modelo todo simplificado que limita a defesa, a ampla defesa, o contraditório. É igual o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. O mesmo encurtamento da legítima defesa, do contraditório, da ampla defesa. Tudo isso está sendo encurtado com a justificativa de defender a democracia. Lá está sendo encurtado com a justificativa da defesa da segurança pública, né? Então eu tenho medo, né? Eu espero que o Bukele não caia nessa armadilha, mas existe esse risco, né? E aqui no Brasil também eu tenho medo disso daí, né? Esse excesso de militarismo não é algo que me agrade. Eu sou libertário, não sou conservador, não engano ninguém, não estou aqui querendo enganar ninguém. E esse é a coisa que me interessa. O Tarcísio agora fez um plano para cortar 20 bi em benefícios fiscais e também diminuição do Estado, diminuição de um monte de agências, um monte de coisas. Isso sim é positivo. Parabéns para o Tarcísio por esse plano aqui, né? Agora ele me agradou. E ele está falando aqui ó, que ele vai cortar um monte de despesas públicas, principalmente incentivos fiscais. Excelente, acho excelente. É lógico, os incentivos fiscais têm que ser encerrados dentro do pacote de incentivos normais. Se você deu incentivo durante um período, você não pode acabar antes desse período, mas depois desse período não tem nada que impeça, né? E além disso, ele está fazendo um monte de coisa aqui de impacto, de diminuição de órgãos do governo, de entidades, reforma administrativa que reduziu 20% dos cargos comissionados e funções de segurança, extinguiu e reestruturou, expressou a intenção de extinguir e reestruturar órgãos e agências como a Fundação Padre Anchieta, a Fundação para o Remédio Popular, Centro de Ajuda e Atendimento Socioeducativo, enfim, um monte de coisa que agora ele vai cortar do governo. É esse o caminho. Tem que cortar, privatizar o que é possível privatizar e o resto cortar no governo. Governo bom é governo pequeno, é o menor possível. Se for zero é o ideal. Mas enquanto a gente não chega no governo zero, quanto mais o Tarcísio cortar de despesas, de gastos do governo, melhor para todo mundo, né? O decreto ainda não especifica quais órgãos serão extintos ou reestruturados, mas estabelece que a Casa Civil terá 60 dias para preparar o anteprojeto com as propostas, o que é ótimo, né? Infelizmente, isso daqui não vai atingir as universidades de São Paulo. A USP, a Unicamp e a Unesp, bem como a FAPESP, deveriam ser atingidas, tá? Ele alega que não vai ser atingida porque existem problemas em termos de institucionais para fazer isso, né? A legislação de São Paulo não permite esses cortes tão diretamente aí dentro da USP, da Unicamp, da Unesp, coisa e tal, e também da FAPESP. Deveriam todas ser também cortadas em vários graus aí, porque no final das contas atender a finalidade para a qual se propõe já atendem muito pouco e existe um amplo espaço para corte de custos dentro da USP, dentro dessas universidades federais, né? Existe hoje uma tendência de inflar a área de humanas, que é uma área que acaba não tendo um impacto em termos de emprego significativo. O pessoal de humanas acaba com dificuldade de arrumar emprego depois que se forma, ou seja, a área de humanas nas universidades federais acaba virando, em muitos casos, meramente um esquema de pirâmide, né? O cara se forma na área de humanas e tudo que ele pode fazer é dar aula na área de humanas. E aí há uma pressão para abrir mais vagas em universidades da área de humanas, para a pessoa dar aula. De novo, eu não estou dizendo
que filosofia, sociologia e coisa e tal são esquemas de pirâmide. Não, são áreas de conhecimento extremamente importantes como base do conhecimento humano. O que eu estou dizendo é que essas áreas dentro da universidade pública acabam atuando desta forma. Por quê? Porque são áreas que são importantes, como eu disse, mas cuja empregabilidade é muito baixa. A pessoa que forma numa área dessa, ou ela vai se tornar um pensador realmente. Infelizmente, o número de pessoas que consegue se tornar de fato um filósofo com obras publicadas, com uma influência de fato é pequena. Isso é natural, faz parte da natureza dessa área, né? Nem todo mundo vai ser Platão e no final das contas, isso em termos de você formar nessas áreas e conseguir um emprego, vai trabalhar onde? A única possibilidade é dar aula para outras pessoas. E a verdade é que se você procurar no YouTube, você tem vários canais ótimos de filosofia que muitas vezes já suprem essa necessidade em termos de ensino de filosofia de forma geral, né? É lógico, eu entendo que uma formação acadêmica é muito mais profunda do que você ter um videozinho ou outro. Eu me deparo com isso o tempo todo quando eu falo de segurança da informação, porque eu tive todo um estudo nessa área, né? Eu cresci junto com essa área aqui no Brasil, então eu vejo muita gente tirando informação do C# na hora de falar de segurança da informação, né? Ao contrário de você ter realmente uma formação detalhada, uma formação acadêmica, uma referência aos estudos que tem na área, coisa e tal. Eu sei que é muito mais profundo do que isso, mas a verdade é que a necessidade de conhecimento na maior parte das pessoas também não é tão profundo assim, né? Quando você vai atuar na área de segurança da informação, por exemplo, você vai atuar numa empresa que pode ser atacada, numa empresa que tem que organizar a sua defesa, tem que organizar o seu perímetro defensivo, aí é outra história, você precisa ter um conhecimento embasado das técnicas, dos ataques, de tudo que está por trás. Agora, para o público em geral, a verdade é que a maior parte do público não tem essa necessidade tão grande de conhecimento acadêmico assim, de forma aberta. Da mesma forma que isso é nessa área técnica, certamente é também em filosofia, em psicologia e várias outras áreas. Em algumas situações você pode realmente precisar de um conhecimento mais profundo, mas são pouquíssimos casos. Então você acaba tendo essa enorme fábrica de desempregados na área de humanas, né? E, bom, ele já fez alguma coisa, pretende fazer mais muita coisa, acho ótimo isso daqui, só que eu gostaria de ter um plano mais detalhado, né? Tipo do Milei. Pô, quem sabe o Tarcísio não vira o nosso Milei, cara? O Tarcísio tem potencial, pô. O Tarcísio indo para essa área econômica, fazendo corte, diminuindo o tamanho do Estado, aí sim, ficou lindo de morrer, pode ser o nosso Milei aqui no Brasil também. Eu não sou exigente, não, eu só quero que diminua o tamanho do Estado. O Estado vai chegar a zero. Ele vai chegar a zero, eu tenho certeza disso. Mas quanto mais diminuir antes disso, melhor para todo mundo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.